Aqui existe algo que nós precisamos compreender. Nós não temos uma visão da verdade sobre isso. E é por isso que nos encontramos dentro desta limitação, desta psicológica condição de desordem psíquica, de desordem emocional, de desordem interna. A presença da ansiedade. Observe na pergunta como lidar com a ansiedade. A ansiedade é a presença do medo em nós. O medo, ele é um elemento que assumiu um destaque extraordinário dentro de cada um de nós. E por que ele assumiu todo esse extraordinário destaque? Porque nós não compreendemos que, psicologicamente, a nossa vida é uma vida orientada pelo tempo. E a vida, quando orientada pelo tempo, o elemento que sustenta esta continuidade de vida é a presença do pensamento. Nós precisamos descobrir a vida livre do tempo. Uma vida livre do tempo é uma vida livre do pensamento. A presença da raiva em você, das preocupações, dos desejos, da depressão, da angústia, desta dor ou sentimento profundo de inquietude na solidão. Todo o desespero presente em nós é o desespero de uma vida na mente, de uma vida no tempo. A realidade da vida, ela não está no tempo. Aquilo que temos como verdade sobre a vida é algo que está no tempo. Tudo que você espera do futuro, espera no futuro. Todo o nosso desespero, aflição, envolve a presença dessa noção de futuro ou passado. É a condição interna de vida no tempo, de vida no pensamento. A base que sustenta o sofrimento em cada um de nós. A liberação nesta vida é a ciência da vida, livre do tempo, livre do pensamento. Quando você pergunta como lidar com a ansiedade, é como perguntar como lidar com o medo. Você não pode lidar com o medo como um elemento separado de você. A ideia de que você sente medo, de que você tem medo, essa própria ideia carrega por detrás dessa ideia a ilusão de uma separação entre você e o medo. Nós temos a ilusão de sermos os autores das ações, de estarmos aqui tendo pensamentos, assim como sentimentos e emoções, e vivendo estados
que são os estados psíquicos de prazer e dor. Prazer quando há uma satisfação, um preenchimento em algum nível de realização. Dor quando há o desconforto, o pesar, o sofrimento, em razão de algum estado interno que nos aparece. Assim, nós temos a ilusão de uma separação, a ideia de alguém presente tendo experiências, tendo emoções, tendo sentimentos, tendo sensações. A ideia da própria separação é a ideia de poder fazer algo contra aquilo. Aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não gostamos. Nós estamos vivendo nesta vida, que é a vida do eu, na ilusão de que estamos tendo uma vida psíquica. Não, nós não estamos tendo uma vida psíquica. Não há uma separação entre esse psiquismo, esse modelo psicológico de existência daquilo que nós somos. Não é você tendo medo. Não é você tendo ansiedade. A presença da ansiedade é a presença psíquica do eu, do ego, deste mim. Quando a ansiedade está presente, o ansioso não se separa da ansiedade. Quando o medo está presente, o medroso não se separa do medo. Quando a raiva está, essa é a vida psíquica do raivoso. Não há uma separação. O pensamento em você lhe dá a sugestão, a ideia, a crença de uma separação. De alguém que pode se livrar daquilo que está aqui sentindo. Aquilo que você está aqui sentindo não se separa daquilo que você é neste momento. Não existe tal coisa como alguém sentindo, alguém pensando, alguém fazendo. Nós partimos de uma premissa falsa, a ideia de poder lidar com a ansiedade, de poder lidar com o medo. Porque nunca investigamos a verdade do eu, desta pessoa, deste mim. Nós estamos vivendo dentro de um princípio de movimento psicológico, que é o movimento do pensamento. Esse movimento do pensamento, esse princípio psicológico, não é a ciência da vida, como de fato ela é. É o modelo como o pensamento representa a vida para o eu. A representação do pensamento é de separação. É a condição da mente que nós conhecemos, como da vida que estamos vivendo. Portanto, você não tem ciência daquilo que você representa neste eu, nesta mente, neste movimento psíquico de continuidade de pensamento. Quando você diz o seu nome, você se refere ao corpo. Quando você conta a sua história, você se refere a memórias, a lembranças do passado que estão aí registradas em seu cérebro. Essa história não é a realidade daquilo que é você.
é a história desse corpo, pelo que ele passou, pelo que ele viveu. São as experiências que ele teve, as lembranças que você expressa a partir de memórias, como pensamentos verbalizados. Não é a verdade sobre você, é a história desse corpo e dessa mente. Assim é o nome e assim é a história. É a presença do passado. Não existe uma entidade que se separa dessa história. Essa história é a ideia de uma identidade. Essa identidade está dentro da história. Mas qual será a verdade daquilo que é você sem a história? E sem a identidade? A ideia da identidade é a ideia de alguém que tem uma história. A história é a crença de um relato sobre a identidade. Mas estamos dentro de um único movimento? Nós precisamos descobrir a verdade que está presente aqui, quando o passado não está, quando a história não está, quando a identidade não está. Portanto, só há uma forma de lidarmos com o momento presente. É tendo ciência de que esse momento presente, ele agora aqui está se revelando, sem as implicações do passado. É quando colocamos o passado que fazemos um retrato do momento presente a partir daquilo que já foi, daquilo que já aconteceu. Quando é que você tem ansiedade? É quando você, como parte dessa história, se vê separado dos pensamentos que tem sobre aquilo que deseja, sobre aquilo que espera. É quando projetamos o futuro, e essa projeção é a projeção do próprio pensamento. Quando ele se projeta para o futuro, o elemento presente, esta entidade presente, não é outra coisa a não ser o próprio pensamento em ansiedade. A presença da ansiedade é a presença do medo. A angústia é a presença do medo. A raiva é a presença da memória sobre algo que aconteceu para você, que alguém provocou. A presença desse alguém é a lembrança dele. A presença do que ele fez é a memória daquilo que ocorreu. A quem isso está atingindo aqui, nesse momento, criando esse estado de raiva? Naturalmente, é algo que atinge esta entidade. Mas o que é esta entidade? É aquilo que o pensamento aqui estabelece em um formato de imagem, como sendo você. Portanto, quando você está triste com alguém, esse você é uma imagem que você está sustentando sobre si mesma, sobre si mesmo. Uma imagem que você sustenta sobre si mesmo, sustenta uma imagem sobre o outro que lhe ofendeu.
Observe, estamos lidando apenas com um jogo de pensamentos presente dentro de você, agora aqui, aparecendo. Algo que aconteceu no passado. Portanto, a presença do passado é a presença do pensamento. A presença do pensamento é a presença da raiva. E a presença da raiva, nela não há nenhuma separação entre você e a raiva. Só a raiva. É o que temos presente, é a raiva. E não alguém. Alguém é quando um pensamento surge, justificando, explicando, tentando se proteger, reagindo ao pensamento. É assim que estamos sustentando constantemente a vida psíquica, a vida do eu, a vida do ego, a vida desta entidade. Ela vive no pensamento, ela vive no passado. Ela é a continuidade do passado. Aqui no momento presente, não existe tal coisa como alguém. Aqui no momento presente, não existe tal coisa como a presença de uma separação. Não há esta dualidade entre eu e o não eu. É quando o pensamento surge trazendo uma lembrança do passado, que alimenta um sentimento para este eu, para este alguém. Portanto, a nossa vida é a vida no tempo, é a vida no pensamento. Você não pode estar com raiva de algo que alguém ainda não fez contra você. Se ele ou ela não fez algo contra você, se isso não ocorreu, você não pode ter raiva dele ou dela. A sua raiva se assenta na memória, se assenta no passado, em algo que aconteceu. Você não pode estar triste aqui. A sua tristeza aqui é por algo que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é algo que aconteceu aqui, neste momento. É só uma lembrança que vem do passado. Você não está diante da realidade desta dada coisa aqui. Você está apenas como o pensador, sustentando uma imagem, um pensamento, uma lembrança sobre isso. É assim que estamos dando continuidade a esta ego-identidade. Não existe este eu aqui. Esse eu é o pensamento que vem do passado. Quando este pensamento se separa, ele cria aqui esse eu. Estamos lidando simplesmente com o passado. Porque não existe aqui este eu. Somente esse eu que vem do passado, que é o pensamento. Você pergunta como lidar com a ansiedade. A presença da ansiedade requer o pensamento. A presença da raiva requer o pensamento. A presença do medo requer o pensamento. O pensamento sobre o futuro para esse eu, que é o próprio pensamento criando esta separação
pensamento cria aqui e agora esta separação e sustenta esse eu separado de um futuro que ele não deseja. Futuro que ele não deseja é o medo. O futuro que ele deseja é o prazer. Portanto, todo movimento desta vida para a pessoa, para esta entidade presente, é o movimento ilusório do pensamento. Uma coisa importante aqui é a compreensão de que todo esse movimento é um movimento do tempo. Nós estamos constantemente lidando com o que não foi ou com o que foi, com o que não será ou com o que será. Para nós, a única coisa que importa é a presença do movimento, do pensamento, nos falando do passado ou do futuro. E sustentando aqui o sentimento para a particular pessoa, para este centro que se vê como o experimentador nesta experiência. Tudo que o pensamento busca em cada um de nós é permanecer em um movimento, sustentando a presença do eu, do ego, deste mim. Nós não temos esse eu aqui. Temos apenas a presença do pensamento. É por isso que nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento. Porque no aprender sobre o autoconhecimento, um espaço novo se abre. Esse espaço elimina o tempo, porque elimina o padrão de pensamento que vem do passado. A presença desse espaço novo é a eliminação do tempo. É a eliminação do pensamento e, portanto, do eu. Assim, quando você pergunta o que é a meditação, a verdade da meditação, qual é a realidade da meditação? A meditação, o que é? A meditação é a presença da vida se revelando aqui e agora. Como de fato ela acontece, ela não acontece com base no passado. Ela não acontece com base no futuro. Ela acontece aqui, quando o eu não está, quando o pensamento não está, quando o tempo não está. Portanto, o que é meditação? É o contato com o momento presente, como de fato ele é, sem o modelo do pensamento, sem a construção da continuidade para o pensador, para o experimentador, para esta entidade. Assim, a meditação não é uma prática para alguém. Não se trata de alguém praticando a meditação. A revelação da meditação é a revelação do espaço que se mostra presente, quando o pensamento não sustenta mais a sua permanência, não sustenta mais o seu velho modelo de projeção, criando assim o futuro, falando do passado. Nesse novo espaço, porque a mente silenciou
o cérebro silenciou. E de uma forma natural, a vida está acontecendo, sem o eu. Portanto, a presença da meditação é a revelação da verdade divina. Quando você pergunta o que é encontrar Deus, como encontrar Deus, a realidade do encontro com Deus consiste na ciência da revelação do seu ser. É a própria vida presente, a real vida divina. A verdade sobre a vida é a vida sem o padrão, sem o modelo do pensamento. Portanto, o encontro com Deus consiste na ciência da realidade presente, aqui e agora, quando não há mais o passado, quando não há mais o tempo, quando não há mais a história, quando não há mais a ilusória identidade separada da história. Então Deus se revela como a única realidade presente. Neste espaço, que é meditação, não há separação entre a verdade da meditação, se revelando aqui e agora, e a realidade deste ser, que é a verdade divina. Você não vai ao encontro de Deus. A realidade de Deus se revela quando a ilusão da dualidade, da separação entre o pensador e o pensamento, entre o experimentador e a experiência, não está mais presente. Assim, a própria realização da verdade, a ciência de Deus, é a ausência do tempo, é a ausência do pensamento. É quando o pensamento, nos falando sobre o amanhã, sustentando estados internos, tanto de complicações como de esperanças, acontecendo, que a ilusória identidade surge. Mas quando temos o fim para o padrão do pensamento, dessa estrutura de pensamento psicológico, é que neste momento o tempo é eliminado. A vida é algo presente agora, aqui. A real vida, nela não há conflito, não há desordem, não há confusão, não há sofrimento. Porque não existe esta separação, esta dualidade. Não existe tal coisa como o pensador tendo pensamentos. Não existe tal coisa como alguém para o medo, alguém para a ansiedade, alguém para as preocupações. A eliminação do pensamento psicológico é a eliminação do pensador. O real contato com a vida, o real contato com o momento presente, requer este olhar verdadeiro, que nasce do aprender sobre o autoconhecimento, que nasce da clara visão sobre o que é meditação. Você, em sua natureza essencial, em sua natureza verdadeira, é a realidade deste ser, é a realidade divina. Portanto, a meditação é a verdade da revelação de Deus, da ciência daquilo que é você, em sua natureza real, em sua natureza verdadeira.
Uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Uma vida em compreensão. A presença da inteligência divina é a vida em Deus, é a vida da verdade. Nós estamos aqui juntos, trabalhando isso com você. Nós temos 2 dias na semana, sábado e domingo, onde estamos aprofundando esse assunto aqui. Quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todos esses diversos quadros de sofrimento psíquico, de sofrimento mental, de sofrimento emocional, isso é algo presente em razão desse sentido de separação entre você e Deus, entre você e a vida. Esse sentido de separação é algo que o pensamento tem construído. Esse modelo de dualidade